Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, finalmente saiu o nosso capítulo anual do mangá de Berserk. Capítulo 360 acabou de ser lançado e tivemos algumas páginas interessantes, mas ainda é um momento de transição. Transição pra quê? Bem, vamos comentar tudo o que aconteceu, trazer perspectivas e teorias para o futuro. Tivemos um bom panorama de cada um dos personagens principais do grupo do Guts, até pra gente conseguir especular melhor. Esse vídeo obviamente tem spoilers do mangá, caso você curta Berserk ou não conheça e esteja aqui sem nenhum aviso, bem, tem spoiler, só fica se você quiser saber e vamos lá comentar porque é um caso muito esporádico, então vamos aproveitar cada segundo. Lembrando, caso você não saiba, que essa camiseta que eu estou usando aqui agora é do Guts, é de Berserk, é uma estampa exclusiva da loja do canal, loja.com.br/Gabi-Xavier, link tá aqui na descrição também. Tem camiseta sim, tem moletom, camisa de manga comprida, tem quadro, muitas coisas e público de Berserk. Eu sabia que era muito difícil encontrar coisas legais com estampas desse mangá, fiz com muito carinho pra vocês, espero que vocês curtam. Se quiserem comprar e ajudar um pouquinho aqui esse canal também, links novamente lá embaixo. Foi muita expectativa pra gente saber o que aconteceria nesse novo capítulo, que demorou muito pra sair, e se finalmente voltaríamos pra Casca, Guts e toda a galera ali com eles. E voltamos. Mas a minha esperança é que a chegada do Skull Knight veio com uma fala importante, cada um dos momentos tratando Casca, depois Shirk, Farnese, Guts, por fim, foram muito importantes pra gente entender ou esperar o que pode acontecer. Esse vídeo não vai ser um resumo, tá? Eu fiz uma boa leitura e discuti bastante o capítulo com o André, que geralmente grava os vídeos de análise de Berserk comigo. Não pôde estar aqui nesse, mas a gente tá preparando vários outros vídeos juntos pra cá e também pro novo canal que chama Sala do Tempo, caso você ainda não conheça, link na descrição. Mas vamos para as nossas conclusões, considerações sobre cada parte. A gente abre a história ali do 360 com a Casca. E a Casca acabou de ter mais um momento ali de estresse pós-traumático, claramente ainda perturbada, com todas as lembranças que ainda estão ali do eclipse. Juntar as pecinhas dentro da Casca, reconstruir a personalidade dela e trazê-la de volta consciente, raciocinando, sendo ela mesma, não significa que ela ficou bem. A gente teve uma clara prova disso e esse capítulo só reforçou. Ela fala, lembrar de tudo é como ser puxada de novo para aqueles acontecimentos, e é muita dor, é muito sofrimento, aquilo deixa ela muito mal. E isso é muito fácil da gente fazer paralelo novamente com a realidade, como estresse pós-traumático, pessoas que passam por situações muito tensas, e no caso dela foi mais do que isso inclusive, e agora tem que vivenciar a realidade com as lembranças de perdas, mortes, abuso e muito sofrimento. Só que novamente, com certeza de propósito, Miura deixa uma pulguinha na nossa orelha, uma dúvida, uma fala dúbia da Casca, que a gente não sabe se ela tá falando do Griffith, do Fento ou do Guts. Ela tá se referindo às lembranças ruins daquele dia e ela fala o rosto dele, a voz dele, ela pensa nisso e uma sombra cobre ela. A voz de quem? O mais natural, o mais lógico seria a voz do Fento, que foi quem provocou tudo aquilo. Só que nas lembranças dela, o que ela enxergou no momento que ela estava passando por aquilo tudo, também foi o Guts. E quem liberou o gatilho, que é justamente o estopim para que ela liberasse todo o desespero na última vez que a vimos antes desse capítulo, foi o Guts. A visão do Guts trouxe o que atrás dele? O eclipse. Então, nesse ponto, quem é que a atormenta? É o Fento, e o Guts apenas está vinculado nisso também e libera os gatilhos e os sofrimentos ao mesmo tempo, ou realmente o Guts acabou sendo, nessa confusão de sentimentos e traumas, uma memória ruim, mesmo que logicamente não seja. A gente viu quando ela retorna à consciência que ela quer encontrar com o Guts, ela quer falar com ele, mas aí ele traz tudo isso. É ele apenas que está na sua memória, ou ela consegue já linkar os pontos e lembrar o que o Griffith fez e quem era Fento? A problemática que isso causa de qualquer maneira é que a gente já sabe que no mínimo estar perto do Guts libera todas as lembranças, seja do Fento e todo o resto, ou apenas de coisas desconexas que ela não consegue compreender. E estar perto do Guts é algo que nesse momento é impossível, e por isso que depois no final do capítulo a gente vê ele desesperado e perdido. Assuntos para depois, a Casca agora permanece como alguém que está se recompondo, em reconstrução. O quanto ela pode ser útil ou o que ela representa
representará na história? Ela conseguirá ser ativa se a gente chegar no que parecemos estar chegando, que é um momento final de confronto, possivelmente luta e decisões importantes? Como ela será útil? E tem esse link que ainda permanece dela com a Farnese. Farnese que acabou tendo durante muito tempo ciúmes, raiva e acabou tomando conta da casca, se sentindo inútil. Já falando disso, Farnese não é nada inútil. Farnese que agora começa a achar um propósito. Ela passou a vida dela também perdida, criando uma persona de fanática religiosa que acreditava fielmente em algo que não acreditava de fato. Era tão tênue e tão instável que a chegada do Guts na sua vida desestabilizou tudo, e após a raiva, desespero, agora ela achou um propósito, mesmo que não se sinta ainda capaz para isso. Porque quando ela e Shirk vão mostrar as suas habilidades nesse capítulo, e todas as bruxas ali ficam descrentes, porque elas não parecem estar preparadas, a própria Farnese mostra que em 3 meses ela consegue fazer algo que outras ali, treinadas desde criança, teoricamente na fase boa para você treinar magia, conseguiram em 1 ano, 1 ano e meio. Em 3 meses ela consegue fazer algo perfeito. Ela ainda acha que é um início, que é muito pouco, mas a verdade é que por alguma capacidade que ela tenha mesmo, uma predisposição, um dom, ou somado também com o fato dela ter sido ensinada pela Shirk, que também é muito capaz, tem um poder incrível e capacidades extraordinárias, ou também somando o que a gente viu no capítulo com o fato de que ela não teve tempo de treinar calmamente, criando um círculo antes de cada magia, desenhando runas, segurando um cajado. Ela precisou aprender e utilizar em situações emergenciais, na vida real, com o tempo correndo, e isso potencializou os seus estudos, potencializou toda a sua força. Então agora a gente vê que a Farnese pode ter, pensando já no futuro, uma capacidade e um uso nessa história mais importante do que a gente imaginava. E como que ela vai utilizar essa magia? Porque ela seria interessante se a gente já tem a Shirk, que também mostrou que é muito forte. Mostrou que ela consegue invocar espíritos que pareçam das sombras, inclusive espíritos poderosíssimos, porque em determinados momentos ela precisava invocar algum e era aquele espírito poderoso das sombras que existia. Bastava ela conseguir invocá-lo e controlá-lo. E essa vida real, essas emergências tornaram a Shirk muito boa. Então como que a Farnese vai ser importante ou alguma coisa importante se já tem a Shirk na party, nesse grupo? Agora a gente também vê um direcionamento possível. Como o mesmo André conversando comigo apontou, a Farnese pede a habilidade de healer, de cura. Ela quer aprender magia de cura, algo específico e diferente do que ela tá aprendendo até então. Dana, a Rainha das Flores, ensinaria pra ela então, em troca dela aprender também a limpar algumas coisas, ajudar em serviços mais domésticos, mas o importante é que apesar da Farnese pedir essas habilidades de cura, pensando obviamente em cura da mente, pensando em reabilitar a casca, além de, sim, talvez ela conseguir produzir efeitos positivos que deem uma sobrevida ou uma nova missão pra casca, que se recomponha mais rápido do que com anos de terapia, que possivelmente não conseguirá fazer neste ambiente de Berserk, ela ainda pode ter capacidades de healer, de cura, muito boas em uma luta, em uma batalha, em uma disputa final, em um momento crítico. E quem nota que a Farnese está achando agora um destino, um caminho, um direcionamento e uma função, até mesmo independente de qualquer apoio, é o Serpico, que está sempre aí observando a Farnese, sempre a seguiu, procurou a defender, e talvez agora a Farnese não precise mais de defesa. Ela tá achando novamente quem ela é, quem ela pode ser e como ela pode ser boa nisso. E de novo, olha como a gente tem 2 forças, 2 magias em níveis diferentes, mas que começam a se mostrar úteis em camadas muito distintas. A Shirk, com evocação de espíritos e agora aprendendo a entrar em contato, pelo que parece, com os Daimons, que Daimon é o que a Flora se tornou, por exemplo, após a morte. Segundo o que foi dito no capítulo, os Daimons eram humanos, às vezes guerreiros, feiticeiras, como o caso da Flora, e no pós-vida, talvez pelas coisas, feitos que eles tiveram, aprendizado, importância, elevação espiritual em vida, quando eles morrem, eles se tornam essa espécie de entidade, mais do que um fantasma, menos possivelmente do que um deus, mas que habita camadas profundas e tem poderes importantes, inclusive foi no pós-vida
ainda que a Flora, como um Daimon já pelo que a gente viu, conseguiu guiar a Shirk em um momento crucial e importante contra apóstolos, inclusive. Então, agora a Shirk pode conseguir poderes de invocar forças e entrar em sintonia com a mente, não só de espíritos poderosíssimos do mundo que ela consegue observar nas primeiras camadas, mas também conseguir sintonia com Daimons, que seriam mais poderosos. De novo, mais um indício de que possivelmente a Shirk também está sendo preparada para ser útil e mais poderosa do que até agora em uma batalha final ou em um conflito, grande conflito de várias batalhas finais. E como fica o Guts nisso tudo? O Guts que abandonou a sua ideia de vingança depois de ficar perdido em ódio, em morte, em tudo que ele queria fazer para se vingar do Griffith, ele volta para Casca, joga todos os seus intuitos, missão para trazê-la de volta, curá-la, e quando eles conseguem trazê-la de volta, ela não está completamente curada ou ela não está pronta para ficar do seu lado. Então ele traz a Casca de volta, mas ele não a tem. Eu não digo em sentido de posse, eu digo que ele não tem aquela guerreira que até certo momento estava junta dele, companheira dele, amando ele. Ele não teve esse apoio tão antigo que ele buscou. Quando ela volta, ela não volta inteira. Quando ela não volta preparada sequer para estar perto do lado do Guts. E o Guts volta no seu modo automático porque ele tá lá, como a gente já viu em várias cenas desde a Era de Ouro, que ele fica lá com a sua espada, treinando, porque é a força bruta, é a raiva que ele tá sentindo, é a maneira que ele consegue extravasar e falando: e agora, o que eu faço? Qual é a minha função no mundo? E chega Skull Knight para aquele gancho que a gente vai ficar segurando por mais um ano, talvez, ainda mais com essa situação atual, vírus, pandemia, etc. Aliás, muito irônico que a gente fique sem capítulo de Berserk quando tudo tá sendo adiado, sai um capítulo de Berserk no fim do mundo, para talvez simbolizar que a jornada final de fim do mundo, ou não, de tragédias ou não, esteja chegando. Porque é o que diz Skull Knight. Agora, Guts, você vai presenciar o fim da sua jornada. E nem sempre o fim é feliz. Essa fala do Skull Knight foi pro Guts ou foi pro Guts e pros leitores? Porque ele fala de final da jornada. No outro capítulo a gente já deixou essa dúvida no ar de que o Skull Knight estaria lá para invocar, trazer o Guts para uma luta final, para tirá-lo dessa ilha feliz, já que não foi tão feliz assim, e colocá-lo de volta na batalha, no que ele precisa estar contra, provavelmente contra Griffith, contra Fento. E realmente agora parece que o Miura nos mostrou que o arco final vai começar, ou que estamos caminhando mesmo agora pro fim da história, seja lá o quanto falte para isso acontecer. Porque o Guts agora provavelmente só tem mais uma missão: derrotar Fento, ajudar o Skull Knight a derrotar a mão de Deus, conseguir ou não produzir algum efeito nessa batalha, e a mensagenzinha de que provavelmente o final, como todos já esperavam, não será feliz. Agora, o que significa um final não ser feliz? Significa que o Guts vai morrer? Que a Casca vai morrer? Que vários desse grupo vão morrer? Significa que, entretanto, apesar de mortes, Fento, Mão de Deus, será que esses serão derrotados? Ou talvez o final seja completamente terrível e ninguém consiga vencer e Fento, Griffith, consiga reinar na Terra, soberano como ele sempre desejou. O que significa não termos um final feliz? Eu ainda aposto em um fechamento de história, com certeza mais amargo do que se imaginaria, até porque esse não é um mundo de conto de fadas, apesar de beber sim em inspirações oficiais em questões da Disney. Não tem como nesse universo que mostra seres humanos que por essência são muito ligados à vingança, ambição, inveja, mortes, que a coisa termine 100% feliz. Não seria nem coerente. Agora, o que você espera de infelicidade nisso tudo? Se a fala foi dita no mangá, pelo menos diretamente pro Guts, o que é infelicidade pra ele? Não estar junto da Casca? Perder a Casca? Ou não vencer a batalha final? O que vocês acham? A gente pode fazer um vídeo depois especulando mais sobre esse futuro, mas eu já acho que este capítulo foi claramente uma preparação para te mostrar como os personagens estão, ou não às vezes, no caso da Casca, preparados para o embate final. E como principalmente com essa última fase aí, com a última frase do capítulo, a gente tá indo para esse embate final ou para a fase final do mangá. E eu esqueci de comentar que por causa desse final eu acredito que é possível que o Guts resolva ir sozinho com o Skull Knight, talvez até sem avisar, já que ele não vê mais papel para ele ao lado da Casca e dos outros, mas não acredito que os outros deixariam ele partir sozinho ou iriam atrás dele, mesmo porque ficou cada vez mais claro para mim que cada um desses terá uma função ainda no fim.
Será que a Casca também iria? Será que ela iria, inclusive, sabendo que poderia encontrar o Griffith? Agora, se esse final vai demorar 10 anos, com 10 capítulos, a gente não sabe. O ritmo tá um pouquinho complicado pra gente ler o mangá de Berserk. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo anual de Berserk aqui no canal. Não se desinscreve, a gente tem muitos projetos. Se você tiver interesse em falar também sobre outras histórias tão interessantes quanto no mundo de filmes, séries, o canal youtube.com/Sala do Tempo vai ser ativado e atualizado, porque foi uma promessa pra vocês que me ajudaram a criar esse canal como backup num momento super instável deste canal aqui. Também temos um podcast chamado Sala do Tempo, que já está disponível no Spotify, Deezer, iTunes e no seu agregador de podcast favorito. Links todos aqui embaixo. Ou procure diretamente Sala do Tempo no YouTube e plataforma de podcast da sua preferência para você curtir todos os conteúdos novos. Novamente, tem camiseta para você, fã, sair por aí todo estiloso, esperando a grande batalha e o final caótico começar. E espero que eu veja você em todos os próximos vídeos, Instagram, Twitter, redes sociais, podcast, tudo que é coisa que a gente tá produzindo agora. Tchau, tchau!